A gente já teve vários episódios aí de produtos sendo lançados com nomes parecidos, não teve? Não tô lembrado, não. E aí o fabricante vai lá, ele lança um processador, ele tem uns números muito parecidos assim, e um preço assim também bem próximo, né? É difícil você descobrir qual que é a diferença. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma grande cilada que você pode cair, que eu já falei aqui, e tem uma que tá chegando agora, uma cilada fresca. Não é exatamente igual, mas vamos lá. A cilada mais recente que a gente teve foi do Ryzen 7 5700. Desde a primeira geração, a AMD vendendo os Ryzen sem a numeração, sem letra, sem nada, sem X, sem F no final, sem G, como se fosse assim, tipo, ah, pô, essa daqui é a versão com TDP mais baixa, ela não tem o X. Sabe o que significa o X na frente dos processadores da AMD? É o XFR, XFR, Extended Frequency Range, um espaço maior para o clock. Perfeito. Por que você tá me falando isso, Robson? O que me importa? Pois é, os processadores sem o X é os que não têm o Extended Frequency Range, mas não quer dizer que ele não tem boost, nem quer dizer que ele é bloqueado para overclock. Na verdade, não sei o que quer dizer. Eu só sei que eles costumam ser mais baratos e ter praticamente a mesma performance do outro. Inclusive, você consegue chegar quase no clock com overclock se não chega no mesmo. Estratégia da AMD de vender chips que supostamente seriam mais binados. O que é o mais binado? É aquele CPU que ele tem uma qualidade melhor, então ele deve funcionar, em tese, num clock mais alto, com uma tensão mais baixa, sustentar, né, frequências mais elevadas, ele precisa de uma tensão mais baixa para isso. Enquanto que os processadores sem nada no fim, eles tinham um TDP mais baixo. TDP mais baixo, 65 watts normalmente e tal. Nessa geração, agora a gente chega nos Ryzen 7000, porque tem muita gente que tá começando, ah, pô, o Ryzen 7000 tá começando a ficar com preço legal e tal, legal, pô, bacana. Aí o que a AMD fez? E é engraçado, porque a gente falava isso muito da Intel, né? Tipo, pô, a Intel aí, mano, lançando os processadores aí com os nomes tudo parecido, mó cilada, na verdade esse aqui é mó... Mas, na verdade, o da Intel até que ficou fácil de entender. O K é o desbloqueado para overclock, o sem o K bloqueado para overclock ou com um TDP mais baixo, e os F é sem um gráfico integrado. Se for um KF, ele significa K de overclocked ou unlocked, e o F, gráficos integrados. Do lado da AMD começou a ficar um pouco confuso. Tem o G, que é para gráficos integrados, que muita gente confunde. Ah, mas eu quero com gráfico integrado, porque daí quando eu for dar boot e eu não tiver uma placa de vídeo, eu quero ter um para dar boot. Mas não é isso que significa o G, de só ter gráfico integrado. É e não é. Ué? Nas gerações anteriores, os processadores G eram as APUs, que eram voltadas só pra quem queria ali, né? Tipo, ah, pô, eu quero jogar, mas eu quero jogar casualmente, aí eu tô sem grana pra uma placa de vídeo, eu vou comprar essa APU, que é um processador com uma GPU integrada forte, capaz de rodar os jogos pelo menos no mínimo. Antes era 720p, agora já começa a rodar em 1080p, né, em Full HD. E tudo bem, então dava pra entender que o G era APU. Mas gerou-se muita confusão, né? Tinha muita gente comprando, sei lá, um 2400G achando que, pô, legal, quad-core, tá? Mas não era essa exatamente a grande vantagem do processador, né? Beleza, chegamos aí nos Ryzen 5000. Aí a gente teve lá o 5600G, o 5700G, e todos os processadores da linha Ryzen 5000, com exceção das APUs, foram produzidos sem gráfico integrado. Enquanto que os processadores da Intel, só os processadores F não tem gráfico integrado. E de novo, o gráfico integrado não é um gráfico que dá pra você combinar com a sua placa de vídeo, nem nada do tipo. Não é isso. Eles tentaram isso no passado, deu muito ruim. E muita gente acabava comprando APU do tipo, ah, porque daí eu vou ter uma vantagem. Mas não, você paga mais caro no processador, que de novo, ele tem a sua função, que é justamente ser um processador muito bom, um excelente custo-benefício pra quem vai jogar casualmente e não tem uma placa de vídeo. Mas pra quem já vai colocar uma placa de vídeo, eu sempre falei, é uma cilada, é um processador mais caro, não compensa você fazer isso, e você abre mão de recursos, o processador ele é mais fraco do que o equivalente. Vou dar um exemplo a vocês, o 5600G, ele não é equivalente a um 5600, apesar de ele compartilhar a mesma arquitetura, ser da mesma geração, ele não é o mesmo processador. Eles tiraram cache, tiraram suporte a lanes e por aí vai. Então, isso gera uma certa confusão, mas até aí a gente tá aqui sempre tentando trazer essa informação pra vocês e segue sempre a mesma lógica.
né? Então, pelo menos existe aí, né, essa concordância de gerações. Existe uma coerência. Ah, o processador sem nenhuma letra é o processador mais barato, com TDP mais baixo e tal. O G é com gráfico integrado. O X é com XFAR. Agora, com esse refresh, a AMD lançou os X3D, que tudo bem, é o 3D V-Cache, é o XFAR 3D V-Cache, eu não entendo, porque o XFAR deles, inclusive, é menor, então pra mim a coerência já foi um pouco embora. E nós tivemos os 5700. Os 5700 abriu um precedente horroroso. Porque o 5700, ele é um processador que ele não tem nada a ver com o 5600, por exemplo. O 5600, sim, é só um 5600X com TDP e clocks mais baixos. Na verdade, o TDP é o mesmo, é 65 watts, então é só com clock mais baixo, que nas gerações anteriores era diferente. O 5700X, que deveria ser, sei lá, um 5800, alguma coisa assim, ele é só um 5800X com clock mais baixo, TDP mais baixo. Já o 5700 é um 5700G capado. É uma APU sem o gráfico integrado. Não é um processador ruim. Porém, você tá comprando uma coisa, se você tá seguindo a coerência da AMD, você tá comprando uma coisa que não é. Você fala, ah, pô, só tô comprando um 5700X sem um XFAR, né? Não, não é. Você não tem as lanes PCI Express 4.0, você não tem suporte a PCI Express 4.0, que é um problema principalmente pra quem tá buscando mais custo-benefício, vai colocar de repente uma 4060. Você tem metade do cache, o cache tem feito muita diferença nos jogos mais atuais. Você fala, tá, legal, mas eu não vou comprar esse negócio, eu vou comprar processador novo. Você falou que era processador novo, e aí? Pois é, agora nós estamos tendo um lançamento aqui, galera, dos processadores 8700F, vai ter o 8600F, já teve o 8500F. 8400F. E a gente vai ter aqui um line-up da linha Ryzen 8000. A linha Ryzen 8000 é outra coisa que me pega um pouco assim no fígado. A gente precisa falar sobre esses Ryzen 8000. Os Ryzen 8000 eles não são uma nova geração de processadores. Eles são processadores que compartilham a mesma litografia, a mesma arquitetura que os Ryzen 7000. Em sua base são Ryzen 7000. Aí você pensa, pô, por que a AMD tá chamando de Ryzen 8000 então? Bom, num primeiro momento é para diferenciar. Porque os Ryzen 8000 são APUs. Não colou muito. Porque poderia chamar, por exemplo, 7700G fácil. Não podia? Porque a gente tem o 5700G, poderia ter o 7700G. Eu acho que não ia gerar nenhuma confusão, inclusive seguiria uma coerência. Aí a gente tem lá o 8600G, que poderia ser um 7600G. E seguiria uma coerência. Mas não, a AMD preferiu colocar como Ryzen 8000. Pra quem não possui muita informação, que assim, é muito fácil a gente cobrar. Pô, mas é só o cara pesquisar. Mas não é exatamente isso que funciona democratizar a tecnologia. Quando você exige que o cara cada vez mais tenha mais conhecimento, é aí que ele quer se afastar. Nem todo mundo quer ser um PhD em hardware pra montar uma porra de um PC, né? Então vamos concordar que colocar um processador chamado Ryzen 8000, que a única diferença é ele ter uma NPU, não faz muito sentido, né? Pra que serve a NPU? Pra inteligência artificial. Para rodar local no teu processador. Segundo as fabricantes, é para estar preparado para o futuro. Eu, honestamente, estou testando isso no momento para falar, tá, qual é esse estar preparado para o futuro? E vou dizer para vocês, não é uma tarefa fácil. Encontrar o agora não tem quando você tá se preparando para o futuro. Por si só, já gera mais uma confusão adicional. Agora, nós temos aqui o lançamento de um 8700F. E nós já temos um 8400F. Olha o grau da confusão que tá acontecendo nisso aqui, gente. O 8700F vai ser lançado, segundo rumores aí, no dia 14 de maio, custando $299. Tudo bem, não tem problema. O que é um 8700F? O 8700F vai ser um 8700G sem o gráfico integrado. The F designation means that the processor does not have integrated graphics enabled. Ou seja, o F vai significar a mesma coisa que significa o F na Intel. Do nada vocês resolveram mudar. Tipo assim, gera-se uma baita confusão e aí você insere mais uma de F. Eu acho tarde pra isso, mas tá aí, de F. Não vai ter gráfico integrado. Então, assim, o que você pensa? Pô, vai custar mais barato, né? Ele tem 8 núcleos Zen 4, com clock até 5 GHz, com 65 watts de TDP nominal, né? Porque, enfim, 16 MB de cache L3, que é o mesmo que as APUs da geração anterior tem, metade do que é o cache dos Ryzen 7000. Então se repete mais ou menos aquilo do Ryzen 5700. Sem G, sem F, sem X, sem nada. Ele só tem metade do cache. De novo, tô dizendo pra vocês, o cache ele tem cada vez mais importado nos jogos. Se você vê os processadores X3D da AMD, eles conseguem desempenho absurdo. Não são todos os jogos. Tem jogos que os processadores X3D eles não têm esse ganho absurdo de performance, mas
Eu diria que hoje, na maioria dos jogos, pelo menos o que a gente testou aqui, ele tem um ganho de performance em cima das suas contrapartes que não possuem empilhamento de cache 3D. E não é só pelo empilhamento de cache 3D, pela quantidade. São 96 MB de cache. Ah, mas importa mais ter núcleo... Não é só cores e threads que importam. Aliás, ultimamente é o que menos tem importado. Não quer dizer que não importe. Obviamente, se você colocar um quad-core hoje em dia, ele vai sofrer. Mas... é o conjunto do processador. Eu digo que um 5600 hoje é um processador mais completo do que um 5700, por exemplo. Porque ele é um Zen 3 completo. Com cache completo, com lanes PCI Express 4.0, com excelente performance, PC, enfim. E a gente vê isso acontecendo nos Ryzen 8000. Então, assim, a confusão, ela vai aumentando. Além de você lançar uma série 8000, que a única diferença de fato são as NPUs, que poderia perfeitamente ser uma linha que se encaixaria na linha Ryzen 7000, você ainda confunde o próprio cliente. Ah, estamos criando um segmento para IA. Não, você não está criando um segmento para IA. Você está pegando um segmento que já existia, que é o segmento das APUs, você está enjambrando a NPU no meio. Se você quer criar um segmento para NPU, para inteligência artificial, você tinha que pegar um Ryzen 7000, socar-lhe NPU, e aí sim você poderia colocar, porque o gráfico integrado não é tão importante. Ah, mas também tem tarefas que são executadas pelo gráfico integrado. Sim, só que daí você, não é como se viesse de graça. Agora você compra a APU e aí de brinde você ganha uma NPU. Não, tem um custo. Eu tenho certeza que se a gente for conversar com o executivo da AMD, com o engenheiro da AMD, ele vai explicar pra gente por A mais B que não, perfeitamente, isso aí não aumenta nada o preço e tal. Mas aumenta, não tem como, cara. Pros jogos hoje, pelo menos, é zero de diferença, né? Zero. Quem sabe no futuro. Mas aí no futuro também já vão ter NPUs muito mais poderosas, na verdade, mais eficientes. Então, a gente teve essa linha completamente esquisita. A gente vai ter essa APU que tem metade do cache. Ela ainda tem lanes PCI Express 4.0, que você fala, bom, pelo menos tem lane PCI Express 4.0. Pois é, mas ela tem 20 lanes, né? E só 16 são utilizáveis. E essas 16 você vai ter que dividir entre todo o restante que você precisa no sistema, armazenamento e placa de vídeo. Significa que vai sobrar menos lanes para a placa de vídeo. Mas pensa na cabeça assim do afegão médio montando um PC. Ele fala, pô, Ryzen 7000 ou Ryzen 8000? Mais é melhor. 8000 porque 8000 é mais moderno, já tem a tal da NPU, já vou estar preparado para o futuro. E se pá, eu vou pagar mais barato? Nem essa vantagem aparentemente não vai existir, porque, segundo consta, 8700F, que seria uma versão do 8700G sem gráfico integrado, ele chegaria a $299. O que é só $30 a menos, na verdade só $20 a menos, né? Do que o 8700G, que já possui o gráfico integrado. O 8400F, ele deveria chegar ali mais caro do que o 8500G. E por bem ou por mal, tem uma 740M. Ele ainda é 6 cores, 12 threads, é a mesma quantidade de cache, mas ele tem uma 740M. Sabe o que tem o 8400F? Nada! Não tem gráfico integrado. Ou seja, você ia pagar mais caro por um troço que não tem gráfico integrado e que você pode comprar por engano porque chama Ryzen 8000. E aí você acha que o Ryzen 8000 é mais moderno. Não dá pra entender o que tá acontecendo lá. Eu já falei algumas vezes. Os produtos são excelentes, tem ótimos produtos. Pra mim, o melhor processador gamer no momento é o 7800X3D. Ah, mas tem um caso, no geral, no contexto, o 7800X3D pra quem quer jogar, extrair o máximo de performance. Não tem melhor, cara. Melhor que tem. Vai sair os Ryzen 8000 ou os 9000 no caso agora, e sabe o que vai acontecer? O 7800X3 ainda vai dar muito trabalho para isso. Você lançar um processador Ryzen 8000 só para falar que tem NPU, núcleos dedicados para inteligência artificial. Você lançar as APUs que eram voltadas a um produto mais custo-benefício para quem queria jogar sem precisar de placa de vídeo, uma nomeação superior. Depois você ainda lançar versões que não tem esse gráfico, aliás, tem zero gráfico integrado e ainda cobra mais caro. Tipo, não faz sentido nenhum isso aqui. Obviamente que o vazamento pode estar errado, que o preço pode mudar e tal, mas de qualquer forma ainda é uma confusão muito grande. Só o line-up da linha 8000 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 processadores 8000. Todos eles são APUs, nenhum deles são a melhor escolha para você montar o seu PC gamer ou mesmo para trabalho. A não ser que você precise especificamente de uma NPU. Eu não sei, você precisa de uma NPU? Deixa aí nos comentários. Para que você usaria uma NPU hoje? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. E o gráfico integrado, mais poderoso, que também pode usar para inteligência artificial. É bom deixar claro que as aplicações para inteligência artificial, elas podem fazer uso de tudo que você tem para processamento. CPU, GPU e NPU. A NPU especificamente é voltada para esse tipo de aplicação, né? Então tende-se a ter um proveito maior, mas não é à toa que as RTX hoje, né, tem uma capacidade forte de IA e nem que a Nvidia se tornou uma empresa de IA, porque as GPUs, em geral, obviamente as voltadas para data centers, elas têm uma capacidade de processamento muito grande e são utilizadas para cálculos
dia. Por que a AMD não lançou esses processadores como o Ryzen 7000G? Ah, mas ia gerar... Que confusão que ia gerar que já não foi gerada? Inclusive o F não ia ajudar bastante de dizer, não, esse é um processador sem o gráfico integrado. O cara é mais organizado, tem o F sem o gráfico integrado, o G com o gráfico dedicado, o Radeon, mais forte para jogos e tal, e os normais sem nada, né, que seriam com gráfico... Agora, esse é importante, que é mais uma confusão, mas enfim, seriam os normais com TDP mais baixo e o X seria o mais top. Seria com XFR mais alto, um TDP mais alto e tal, tudo que dá. E você faria um line-up só. Ah, mas precisamos colocar a NPU. Tem várias outras formas de você fazer o marketing disso. Você poderia colocar um N no final. NG, que fosse GN, qualquer coisa. Gamers Nexus ia ficar bem feliz. Às vezes dá vontade de falar assim, ô AMD, tudo bem? Eu sou o cliente. Você gostaria de conversar comigo? Você tá tendo um problema? Quer conversar comigo? Eu posso te ajudar. Não tem problema nenhum. Eu posso conversar com a comunidade e falar o que é difícil pra vocês entenderem, o que é fácil pra vocês entenderem. Mas a AMD atingiu, parece que, um nível Intel de comunicação. Tipo assim, desconectamos. Antes era full comunidade. Não, porque a comunidade nos apoia, nós gostamos muito da comunidade. E agora parece que, puf, desconectou. Fala, não, estamos aqui no nosso mundo, tá ligado? Assim como eu falei com o 5700, tome cuidado com esses processadores. Porque se você trombar com um processador esse F mais caro do que uma APU, não compre. Praticamente o mesmo preço de uma APU, não compre. Se você tá pensando em comprar um processador para a linha Ryzen 7000 para M5, que é para jogos, não compre os 8000. Nenhum deles. Não compre. Os 8000 são só para gráficos integrados. Inclusive, nos reviews que eu fiz dos dois 8000G que saíram, né, que a gente recebeu, que foi o 8600 e o 8700G, a conclusão foi de que, sim, os gráficos evoluíram bastante, isso é importante. Eu diria que eu criei muita expectativa, então eu colhi desilusão, né, como já diria o poeta, mas não acho que vale a pena, pelo custo e pelo custo total da plataforma. Mas DDR5 faz milagres? Não faz. Um item sozinho na sua configuração não faz milagre. Ah, mas eu vou estar preparado para o futuro. Vai, mas no futuro vão ter plataformas melhores. A gente está com a M5 deve durar muitos anos. Mas, dentro da vida do M5 devem sair outros modelos de chipset, placas-mãe mais modernas, mais baratas, mais capazes e, com isso, também os processadores mais capazes. A primeira geração de qualquer coisa é complicado, para dizer o mínimo. E essa de APUs foi complicadíssima. São boas APUs, um preço de plataforma que mata totalmente a proposta. Então ainda vale a pena comprar um Ryzen 5000G, pra vocês terem uma ideia, com gráfico integrado, pra quem tá com orçamento apertado e tal. Quando você tá com orçamento apertado, você economiza o máximo. E é uma alternativa. Inclusive, o melhor é o 4600G e o 5600G disparado. A gente tem um 8500G que tem uma 740M, não é tão atraente. A gente tem o 8600G com uma 760M e o 8700G com uma 780M. Legal. O problema é que o 8300G, por exemplo, ele continua sendo um 4 cores 8 threads, que hoje já não é recomendável. Para você jogar jogos mais leves e tal, tudo bem, mas ainda assim é difícil você encontrar. Seria a alternativa mais interessante, mas se você comparar com um Ryzen 5000 com mais cores, mais threads, a performance não tá tão longe assim. Então, na hora de montar o PC, fique esperto. Eu fico me perguntando, por que eu compraria um 8700F se não fosse, sei lá, pela NPU? Ou um 8400F que seja se não fosse pela NPU. Pra que a gente vai usar a NPU agora? Tem uso para um público muito específico, mas seria pagar mais caro do que uma que tem um gráfico integrado mais poderoso? E um lembrete, todos os Ryzen 7000, com exceção dos F, sejam os 7000F ou os 8000F, possuem gráfico integrado. Por exemplo, um 7700, um 7600, todos eles têm um gráfico integrado como existia há muitos anos na Intel. Só que ele vai ser tipo um HD Graphics, que é um Radeon Graphics, qualquer coisa só para dar vídeo. As APUs que são identificadas com G no final, essas sim possuem o gráfico integrado poderoso, tá? Então não esquece de deixar o like, se inscrever e clicar no sininho aí se as informações te ajudaram. E não esquece de se inscrever no Unlock, né? Não é só no Lock, se inscreve no Unlock também para dar aquela força.